Ciro o Grande. Embora seja mais conhecido como Ciro o Grande, devido ao fato de ser neto de Ciro I e, consequentemente, sucessor da dinastia Aquemênida, seu nome era Ciro II. No entanto, ele também era conhecido por Ciro o Presbítero pelos gregos e de Ciro o Ungido pelos judeus, assim como nos informa a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45. É justamente no reinado de Ciro II que a dinastia Aquemênida tem o seu auge, vindo a se tornar um vasto império. Tanto que por volta do ano 500 a.C., o Império Aquemênida estendia-se do Vale do Indo ao leste até a Trácia e Macedônia, fazendo fronteira com a Grécia. Isto fazia deste o maior império em extensão até o momento. Um pouco antes, por volta do ano 550 a.C., Ciro investe contra os Medos, originários de tribos arianas que migraram da Ásia Central para o Planalto iraniano. Os Medos até este ano exerciam domínio sobre os persas, povo do qual fazia parte Ciro o Grande. No entanto, com esta investida de Ciro em 550 a.C., ele vira o jogo para os persas, dominando agora seus algozes, os Medos. Ciro viveu de 600 a 550 a.C., quando morreu em uma batalha contra os Masságetas. Sendo assim, foi sucedido pelo seu filho Cambises II. Embora algumas fontes o retratem como o segundo soberano da dinastia Aquemênida, isso não se confirma, devido ao fato dessa dinastia ter sido fundada no século VII a.C., pelo rei persa Aquemenes. Esta batalha, a qual vitimou Ciro, ocorreu no dia 4 de dezembro de 530 a.C., e seu corpo foi sepultado na famosa e histórica tumba de Ciro o Grande, a qual foi construída em estilo da arquitetura aquemênida, cujo material utilizado foi o calcário. A partir do século XIV d.C., a tumba passou a ser uma mesquita. E embora Ciro tenha falecido em 530 a.C., sua tumba somente a partir de 520 a.C. passou a ser o seu jazigo. Ela existe até os dias atuais em Pasárgada, no Irã. As principais conquistas de Ciro o Grande foram a do Império Medo, como já falei no início, conquista esta que data de 550 a.C. As conquistas do Império Lídio e Ásia Menor, na qual a data não se sabe ao certo, podendo ter ocorrido entre 550 e 539 a.C., e a mais famosa de todas, a conquista do poderoso Império Babilônio em 539 a.C. A conquista do Império Babilônio se deu com a tomada de sua capital, a esplêndida cidade da Babilônia. Esta é de fato a maior de suas conquistas, estando entre os maiores destaques mundiais, visto que, metaforicamente, Ciro derrubou a grande e opulenta cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, o Grande, conquistador babilônio. Podemos ver isso bem descrito no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 31, onde diz assim: Ó rei, tu viste uma estátua descomunal que tinha um esplendor fantástico e tremendo. A cabeça era feita do mais puro ouro. Foi este o sonho que tiveste, e este é o seu significado. Tu és rei sobre reis, porque foi Deus quem te deu o teu reino, o poder, a força e a glória. O teu domínio estende-se às regiões mais afastadas, mesmo os animais e as aves estão sob o teu domínio. Por vontade de Deus, tu és essa cabeça de ouro da estátua. Após a conquista da Babilônia, encontra-se a respeito de Ciro em um cilindro
chamado Cilindro de Ciro, a seguinte inscrição: Eu sou Ciro, rei do mundo, grande rei, rei legítimo, rei de Babilônia, rei da Suméria e de Acade, rei das 4 extremidades da terra, filho de Cambises, grande rei, rei de Anzã, neto de Ciro I, descendente de Téspes, de uma família que sempre exerceu a realeza. Após essa grandiosa conquista, Ciro, por volta de 538 a.C., estabelece um decreto através do qual liberta os judeus, até então escravos na Babilônia. Após 70 anos de cativeiro, cerca de 50.000 judeus são postos em liberdade, indo em direção novamente à terra de Israel. No livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós encontramos a seguinte descrição: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Ainda algumas considerações finais a respeito desta figura importantíssima da história. Podemos citar a sua imparcialidade religiosa, característica não peculiar dos soberanos da antiguidade, os quais, em sua maioria, não costumavam fazer concessões religiosas, sendo cruéis no trato com os povos dominados que mantivessem o culto aos seus deuses particulares, a não ser, é claro, se os deuses ou Deus do povo dominado fosse o mesmo dos dominadores. Essa imparcialidade fica clara, como já visto antes, no trato com os judeus. Embora Ciro fosse um homem sensato, equilibrado e não dado a atos despóticos, quando se volta para a conquista do Império Assírio, Ciro II começa a desenvolver uma personalidade colérica, a qual é logo apaziguada por Creso, seu conselheiro. Enfim, logo após a conquista de Babilônia, ele se lança à sua ruína quando se volta contra os Masságetas, um povo que vivia à outra margem do rio Araxes. Sem motivos aparentes, apenas incitado pela sede de conquistar, ele encontra sua ruína indo de encontro ao reino da rainha Tômeres. Não há muitos detalhes dessa batalha fatídica, mas em 4 de dezembro de 530 a.C., o grande gênio militar e ungido de Deus, homem de grandes realizações e dono de um espírito conquistador, é morto. Isto aconteceu próximo às margens do rio Sirdária, na Ásia Central. Chegamos ao fim, então, desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, caso queira, deixe um comentário abaixo sobre outros vídeos de outros personagens da história que você deseja ver aqui. E, por favor, nos ajude deixando o seu like e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado!